Levítico 21, versículo 13, diz assim: e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Vou ler mais uma vez. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. O Senhor então estabelece aqui uma lei para os sacerdotes. E essa em específico, o capítulo todo fala de leis que tangem aos sacerdotes, e esse aqui em específico, essa lei em específico diz respeito ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote deveria casar com a mulher virgem. E querido, querida, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. A virgem é a igreja. O casamento está com data marcada. E eu pergunto, você vai estar lá? Você é a noiva de Cristo que vai se tornar esposa? Eu vou ler mais uma vez então o versículo 13 e você repete após mim. Vamos lá. E ele... Não, mas com fé. O frio está lhe segurando aí, com fé. Vamos lá. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Você crê que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. É por tua causa, meu Deus, que nos reunimos nessa noite para te adorar, para te glorificar, para te bendizer. Seja exaltado, seja engrandecido. Eu diminua e o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, virgindade é símbolo de pureza, não é? Daquilo que é puro, daquilo que é precioso. E nós vemos ao longo da Escritura que as pessoas tinham esse cuidado. Por exemplo, vou lhe dar aqui, a Bíblia tem vários exemplos, mas eu separei aqui 3, né? A palavra nos diz que Abraão, ele chama o seu mordomo Eliezer, e ele vai dizer, você vai lá ao meu povo e você vai trazer de lá uma moça para se casar com meu filho Isaque. E a palavra nos diz que essa moça, Gênesis 24, eu vou ler somente o versículo de número 16. O texto diz assim, Gênesis 24, 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Essa moça aqui, então, é a Rebeca, não é? Uma donzela, uma moça virgem, que vai ser trazida por Eliezer, e ela vai se casar com o Isaque. Muito bem. Em outro tempo, em outro povo, para você entender como era sério isso, na Babilônia, houve um rei chamado Assuero, e esse rei era casado com a rainha chamada Vasti. E um belo dia esse rei dá um banquete para os seus nobres, chama lá um monte de gente, muitos homens, muita gente do reino, e em determinado momento ele já tinha bebido muito, a rainha Vasti era uma mulher linda, deslumbrante, e o rei manda chamar a rainha para que assim mostrasse ela para os seus convidados. E a rainha, quando ouve o criado chamar, diz, eu não vou. Está pensando que ele é quem? Está achando que eu sou um objeto, um prêmio, um troféu para me mostrar, para me exibir? Não vou. Quando o rei ouve isso, ele fica injuriado, irado, indignado. Ela está pensando que ela é quem? O rei aqui sou eu. E ele dá ordem, a partir de hoje você não é mais rainha, coisa nenhuma. E aí o rei vai receber um conselho. Livro de Esther, capítulo 2. Vão dar uma ideia para o rei. Rei,
você precisa de uma nova rainha. E tem que ser uma moça como, minha gente? O que você acha que o rei escolheu? Uma moça como? Uma moça virgem. Olha o que nos diz aqui o livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 2. E antes que você pergunte, pastor, onde é que fica o livro de Esther? Abra no livro de Salmos. Você volta para a esquerda. Antes de Salmos é o livro de Jó. Antes do livro de Jó é o livro de Esther. Capítulo 2, versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Nós estamos falando da Babilônia, que era o centro da promiscuidade, da feitiçaria, da idolatria, do pecado, mas o rei que era uma moça virgem. Se você continuar a leitura, você vai perceber que são trazidas moças de vários povos. Essas moças vão ficar no palácio durante 6 meses, vão receber um tratamento de beleza, vão receber tratamento nos cabelos, vão receber roupas. Depois de 6 meses é que elas são levadas diante do rei. E aí o rei escolhe a nova rainha, que será a Esther. Não é? Uma moça virgem. E nós encontramos o último exemplo que eu separei, a virgem, que é, sem sombra de dúvidas, mais conhecida da Escritura, que é nada mais, nada menos a mãe do Messias. Deus usa Isaías para profetizar que Deus daria um sinal. Uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, quando chega no tempo certo. Lá em Nazaré, o anjo Gabriel visita uma moça virgem chamada Maria, e anuncia para ela, primeiro traz uma saudação dizendo: salve agraciada. Quando ela ouve aquilo, ela nunca ouviu, e ela fica pensando: que saudação é essa? E o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você, você vai conceber, você vai dar à luz um filho, e vai colocar nele o nome de Jesus. E ela pergunta: como vai ser isso? Embora ela tivesse o compromisso de noivado com o José, não é? Eles ainda não tinham se juntado, não tinham relações. E o anjo deixa claro: o Espírito Santo virá sobre você. Então, nos tempos bíblicos, se guardava essa pureza. E até recentemente, não sei se você sabe, no nosso Código Penal, que é de 1941, até recentemente, poucas décadas atrás, tinha o crime de seduzir mulher honesta. O que era seduzir mulher honesta? Aparecia lá o conquistador, o rapaz, e conquistava a moça e levava a moça com ele, tirava ela de casa. O pai e a mãe poderiam ir na delegacia, prestar queixa e abrir um inquérito, uma ação contra aquele rapaz que seduziu a moça. Com o decorrer dos tempos, isso eu estou falando de coisa de pouco mais de 30 anos, o crime caiu em desuso e foi revogado, não tem mais no Código Penal, porque começaram a pensar: o que é uma mulher honesta? Se perdeu o conceito de pureza. Você sabe que, via de regra, uma virgem quando vai casar, ou uma noiva quando vai casar, qual é a cor do vestido? Qual que você acha? Preto? Não é preto, não? Mas o preto não combina com tudo? Mas a ocasião exige que seja... Você sabe que tem noiva que já está usando outras cores, né? Já não está mais no branco. Então, a virgindade representa pureza, representa algo que é santo. Nós encontramos aqui na Escritura também, eu quero ler com você, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Certa vez o Senhor compara a cidade de Jerusalém a uma mulher. E olha como o próprio Deus descreve. Ezequiel 16, versículo de número 7, acompanha aí comigo. Lembre-se, não é? A virgindade representa pureza, representa santidade. Ezequiel 16, versículo 7 diz assim: e eu te fiz, Deus falando, depois você lê desde o versículo 1 e vale muito a pena ler depois todo o capítulo inteiro. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas tu estavas nua e descoberta, e passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, Yahvé, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei o teu sangue, e te ungi com óleo, também te vesti de bordadura.
e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda, e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Yahvé. Compreenda que todos esses exemplos que lemos aqui no Antigo Testamento, seja o sumo sacerdote que deveria casar com a moça virgem, seja as próprias moças virgens, a Rebeca, seja a Maria, a rainha Esther, seja aqui Jerusalém, todos esses exemplos apontam de maneira clara para a virgem que o próprio Deus escolheu. Diga comigo, essa virgem, confessa, a virgem é a igreja. Somos nós. Segundo aos Coríntios 11, vamos ler isso no versículo de número 2, segundo aos Coríntios 11, 2, essa virgem é a igreja. Vamos ler aqui, pastor, mas eu sou homem, mas você é igreja. Você é a igreja do Senhor, você é escolhido do Altíssimo. Segundo aos Coríntios 11, 2 diz assim, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a virgem, ela precisa ser preparada. Paulo deixa claro, eu estou zeloso, né? O que é uma pessoa zelosa? Uma pessoa que tem cuidado. Você tem zelo naquilo que você faz? Você já reparou que tem gente que é relaxada naquilo que faz? Como assim, pastor? Você já viu aquela pessoa que vai varrer a casa e coloca alguma coisa debaixo do tapete? Não, pastor, eu não sou assim não. Quando eu vou fazer faxina, eu faço bem feita. Que bom. Tem gente que naquilo que faz, ela é caprichosa, é cuidadosa, é perfeccionista, gosta de fazer e fazer bem feito. Mas tem outro que é meio relaxado, de qualquer jeito, só para dizer que fez. É ou não é? Tem gente que no trabalho é assim, tem gente que nas coisas em casa é assim, tem gente que com as coisas de Deus é assim. Paulo não. Paulo era zeloso. Paulo tinha zelo pelas coisas. Ele zelava pela igreja, ele zelava pelas pessoas, ele cuidava. Minha gente, a estrutura aqui é para abrigar gente. A estrutura do crânio é para abrigar o cérebro. A estrutura da caixa torácica é para abrigar os órgãos. Então a estrutura é para abrigar a essência. O prédio é para abrigar as pessoas. A igreja não é o prédio. O prédio é o prédio. O prédio não tem vida. Parede, chão, não tem. Isso aqui é o templo. A gente tem que ter zelo, não é? Porque afinal de contas é a casa do Senhor, mas a igreja, levante a mão e declare, a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem como? Diga comigo, pura. Uma virgem pura, a saber, a um marido, a Cristo. Lembra que eu te falei no início da mensagem do sumo sacerdote? Vai comigo em Hebreus capítulo 7, nós vamos ler o versículo 26, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 26. Acompanha aí comigo, olha o que diz aqui. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente os seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para... Ele é perfeito. Diga comigo, Jesus é perfeito. E Ele quer uma igreja aperfeiçoada.
Como assim, pastor? Eu não sou perfeito, eu também não. Nós somos pecadores, mas Ele nos compra com o sangue dEle, e é Ele que nos lava, é Ele que nos limpa. Lembra do texto que lemos lá de Ezequiel? Diga comigo, Ele me dá a veste de salvação. Diga, Ele me ornamenta, Ele me enfeita, é Ele que nos abençoa. Oh, querido, lá em Jerusalém, Ele ornamentou, Ele deu a roupa, Ele deu a veste, Ele deu o pão, Ele sustentou, Ele preparou a noiva, e assim eu e você temos que estar preparados. A veste de salvação só Ele tem para dar, o alimento é Ele que dá, e o alimento é esse aqui, ó. O alimento é a palavra, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e temos que nos preparar, porque o dia do casamento está chegando, o casamento está marcado. O Senhor Jesus conta a parábola dizendo, depois você lê Mateus 22, o reino dos céus é semelhante a um rei que foi celebrar as bodas do seu filho. E aí ele conta a parábola, não é? Ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Compreenda que Deus tem um propósito eterno. E esse propósito eterno vai acontecer conosco ou sem nós. Simples assim. A palavra de Deus não cai por terra. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. O casamento está marcado. Eu e você não sabemos a data, mas já está marcado. O nosso papel é nos preparar e não se perder. E encontramos exemplos aqui na Bíblia de gente que se perdeu. Volte lá comigo em Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ver em seguida o que essa virgem que recebeu vestes, que recebeu ornamento, que recebeu joia, que recebeu tudo, sabe o que eles fizeram? Vamos ler aqui. A salvação, amados, é condicional. Enquanto estamos em Cristo, temos paz, temos livramento, temos proteção, temos provisão, temos tudo. Volta comigo em Ezequiel 16, nós vamos ler a partir do versículo 15. No versículo 13, o próprio Deus diz, você foi ornada, tinha ouro, tinha prata, ou seja, tinha provisão, tinha pão, tinha sustento material, tinha óleo, tinha a minha presença. O Senhor deixa claro, coloquei sobre ti, no versículo 14, a minha glória. A minha glória. Deus proveu de tudo. Levante a mão e declare, não vai faltar nada. Diga, o Senhor é comigo, não vai faltar nada. Naquilo que depender dele, ele vai lhe prover de tudo, creia nisso. Busque primeiro a ele, as demais coisas ele acrescenta. Cuidado com o seu coração, porque olha o que essa turma fez. Acompanhe comigo a partir do versículo 15. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, soberbo, orgulho, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua, e tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram nem hão de vir, e tomaste das joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Yahvé. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos, e os entregastes a ela, para os fazeres passar pelo fogo. Depois você continua, porque o negócio aqui é pesado. Depois você lê o capítulo inteiro. Note, quando que na prática, não é, no tempo bíblico, a gente encaixa o que o Senhor está falando sobre a provisão, sobre tudo isso, nos reinados de Davi e de Salomão. Davi é homem segundo o coração de Deus. Davi coloca Deus em primeiro lugar. Dá a Deus prioridade. Aquilo que Deus disser, ele faz. Senhor, eu devo ir à guerra. Se Deus disser, vai. Ele poderia ter 400 homens e o inimigo, um exército gigantesco. Ele ia sabendo da vitória. Se Deus dissesse, não vá, ele poderia ter o maior exército, o inimigo um exército menor. Ele não ia.
É ele que vai fundar Jerusalém, domina Jebus, muda o nome, e é a partir de Davi que a cidade cresce, prospera. É Davi que vai dizer: eu quero fazer de Jerusalém o centro da adoração de Israel. Ele traz a Arca da Aliança, ele faz uma tenda, ele ele estabelece um culto de 24 horas, gente louvando, gente adorando, gente vindo de todos os lugares adorar a Deus. Deus dá a Davi várias vitórias sobre os inimigos, o Senhor era com ele, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. É Davi que coloca no coração: vou construir um templo para Deus. Eu tenho uma casa bela, bonita, eu quero construir um templo. E aí Deus usa o profeta Natan para dizer: você não, prepara tudo, teu filho vai construir. Salomão constrói o templo, uma construção magnífica, bela, luxuosa, linda, digna do Todo-Poderoso. A glória de Deus vem na inauguração do templo. Não só Salomão, mas todo o reino prospera, a ponto, leia depois sobre a vida de Salomão, dizer que a prata era como pedra no chão, de tanto que tinha. Mas o tempo passa. O próprio Salomão lá na frente vai se apartar do Senhor e cair na idolatria. Os reis que vieram em seguida não conservaram o coração no Senhor. Pouco a pouco foram cedendo ao pecado. Pouco a pouco foram se afastando de Deus. E aquela cidade, outrora tão linda e bela, leia o livro de Lamentações de Jeremias para você ver a descrição, foi destruída, foi arruinada. Tudo isso como consequência dos próprios pecados. Querido, querida, Deus tem para nós uma vida abençoada. Deus tem para nós uma vida vitoriosa. Deus tem para nós proteção. Deus tem para nós provisão. Deus tem para nós livramento. Vai ter luta? Vai, mas Ele garantiu estar conosco em todo o tempo. Você não está só, você não está desamparado. Se Ele for o teu Deus e você o buscar, e você tiver aliança com Ele, compromisso com Ele, e honrar este compromisso, Ele vai trazer paz ao teu coração, Ele vai trazer refrigério à tua alma, Ele vai te livrar, Ele vai te prover, Ele vai te abençoar, Ele vai à tua frente, Ele vai te abrir portas, Ele vai operar maravilhas. Agora, se o deixar, as consequências vêm. Vá comigo no livro de Isaías, capítulo de número 4. Nós temos que ter cuidado. Isaías 4, o versículo 1, nos diz o seguinte: livro de Isaías, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz assim: e 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O texto fala então de 7 mulheres que só querem um nome do noivo. Agora quer comer o próprio pão e quer vestir a própria roupa. A roupa quem dá é o noivo. E ele dá veste de salvação. Como assim, pastor? Eu não entendi. Um monte de gente por aí diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, só um caminho leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Não há outro. E esse caminho é pela fé. E quando cremos, recebemos a veste de salvação. Quando cremos, Ele nos cobre com manto de justiça. Quando cremos, Ele vem sobre a nossa vida. O pão representa a palavra, a sã doutrina. Queridos, vivemos em dias que pouco a pouco muita gente tem se esfriado na fé, tem se afastado. Outros têm sido, tome cuidado com isso, frequentadores de igreja. Deus não quer frequentador, Deus quer noiva, Deus quer gente que tem compromisso, Deus quer gente que quer aliança e que honra a aliança e que honra o compromisso e que não se envergonha do nome dele e não quer só o nome não. Senhor, eu quero a tua veste e eu quero essa veste branca, porque a promessa dele, a veste branca, ele dá a veste de salvação. Senhor, eu não quero comer comida estragada que os outros oferecem, eu quero o alimento puro da tua palavra, porque é a tua palavra que vai me nutrir, que vai me fortalecer, que vai me sustentar, que vai me dar vida, que não vai me deixar recuar diante das lutas. O Senhor estará comigo. Tem gente que só quer o nome de Jesus, mas não quer compromisso com Jesus. Quer o nome de Jesus, mas não quer aliança com Ele. Quer o nome de Jesus, mas não quer viver a palavra dele. É crente só de nome, na hora de viver não vive. Oh, querido, tome cuidado. Nós devemos olhar por nós mesmos, porque o dia do casamento se aproxima.
Já te falei que mulher na Bíblia representa a igreja. Nós temos que ter cuidado para não cair no erro dessas aqui, querer só o nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz em Marcos 7, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não podemos cair nesse erro. Temos que nos guardar, porque a promessa dele, vai comigo em Apocalipse 3, é promessa dele, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, olha o que ele diz aqui, no versículo de número 5. Todas as 7 cartas têm promessas para quem vencer, não tem promessa para quem perder. E quem vence é quem guarda a fé, quem vence é quem persevera. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, o que vencer será vestido de vestes brancas. Essas vestes aqui, amados, são as vestes de salvação. Essas vestes aqui, não é, que o Senhor nos garante, ela tem que ser mantida branca. Ela tem que ser mantida branca. Ela não pode sujar. Você já foi lavar alguma vez roupa branca que está meio amarelada? Já aconteceu isso com alguém? O branco não está assim muito branco? Está meio amarelado, estava meio desbotado, um negócio meio feio. Você falou, não, isso aqui eu tenho que botar, né, um alvejante bom, tenho que botar um produto bom para que ela fique branca. O único alvejante que limpa, diga comigo, é o sangue de Jesus. O diabo quer nos acusar. O diabo quer apontar. Vai comigo em Zacarias capítulo 3, mas o Senhor quer que mantenhamos vestes brancas. Zacarias capítulo 3 diz assim, versículo 1, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes, o que está escrito aí? Sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Olha que coisa tremenda. Essa veste nova é veste de salvação. E ela tem que ser mantida branca. Ô pastor, e se sujar o que eu faço? É bem-aventurado quem lava as vestes no sangue do Cordeiro. É bem-aventurado porque quem lavar vai entrar na cidade santa pela porta, vai comer da árvore da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A virgem tem que se manter pura. Tem que se manter santa. Como isso, pastor? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Queridos, vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos. Efésios 5, versículo 25. Eu não sei se você viu nesse último domingo, um evento que houve na Avenida Paulista. Você teve notícia do que aconteceu na Avenida Paulista nesse domingo? Chamada Parada do Orgulho dos Homossexuais. E aí colocam lá gente representando Jesus numa cruz, ou um homem e um outro vestido de mulher dançando em cima da cruz. E aí vem uma multidão de crianças com faixas enormes dizendo, crianças trans existem. Olha só, isso notícia de domingo agora, que aconteceu domingo agora aqui na Avenida Paulista. E um dos que discursaram no carro de som deixou muito claro, tem que haver um travesti na presidência da República. Vamos entrar nas escolas, vamos entrar em todos os lugares, vamos dominar tudo. Olha só, é o que já está, não vai acontecer, já está acontecendo. Eles já estão falando os planos, já estão trabalhando para isso. Vi uma notícia essa semana que o governador da Califórnia, lá nos Estados Unidos, está tentando aprovar uma lei que uma criança, ela se afirmando na identidade de gênero que ela quiser, por exemplo, se um menino disser a partir de agora eu sou menina, ou o contrário, o pai e a mãe têm que aceitar e têm que reconhecer. Ele está querendo aprovar isso. Sob pena de, se o pai ou a mãe não aceitar, perder a guarda do filho, da filha e ser preso.
Olha o que está acontecendo nos nossos dias. De outro lado, temos gente que já esfriou na fé. Estava falando há pouco ali com as obreiras. Tem gente que, se é para trabalhar, vai com sol ou com chuva, vai ou não vai? Chega no horário, não chega? Porque se não chegar, é descontado. Mas para buscar a Deus, não busca. Encontramos orientações aqui mesmo. Depois você lê o início do capítulo 5 da carta aos Efésios. Vede, irmãos, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sábio ou tolo, a palavra deixa claro, não é? Depende do tempo, da maneira de como usa o tempo. O sábio aproveita o tempo. O sábio aproveita, porque tempo é vida. O tempo do dia de hoje, você consegue voltar? Você consegue voltar às 6 da manhã, ao meio-dia? Você consegue voltar? Já foi, já acabou, não é? Só tem daqui para frente, daqui para trás não tem mais. Pense, você tem usado bem o seu tempo? Você tem feito bom uso? Oh, querido, eu sei que um homem ou uma mulher que busca a Deus, na presença dele tem descanso, na presença dele tem refrigério. Quando você se rende ao Senhor, aí as pessoas não te decepcionam mais, porque é Ele que te preenche. Aí você consegue amar sem ser amado. Aí aquilo que te atacam já não te fere mais, porque é Ele que te guarda. Aí a vida fica leve, porque Ele tira o fardo pesado. Aí, ainda que a alma gema por angústia, preocupação, dores, Ele tira o fardo pesado. E Ele, que é o bom pastor, refrigera e cuida e renova e fortalece, porque Ele tem zelo do povo dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte, gastar tempo com o Senhor, gastar tempo com Deus. Efésios 5, quanto mais tempo gastarmos com o Senhor, mais fortes na fé seremos, mais comunhão teremos. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Você lembra o que lemos no início da mensagem? O sacerdote tomará uma mulher na sua virgindade. A viúva, a repudiada, a desonrada, a prostituta, essas não tomará. E aí nós temos que olhar para nós. Cada um olhe para si, porque é fácil apontar o outro. O difícil, eu tenho sido essa igreja, eu tenho sido esse homem, essa mulher, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu tenho sido, de fato, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive em santidade, que é irrepreensível, ou eu estou me enganando? Querido, a teoria é linda, mas sem prática, diante de Deus, não vale nada. Não adianta só frequentar o culto. Tem que ser igreja não só dentro do templo, não só dentro da igreja, tem que ser igreja dentro de casa, tem que ser igreja no trabalho, tem que ser igreja onde estiver. Onde estiver tem que deixar claro, eu sou alimentado por essa palavra, e se essa palavra estiver no coração, ela vai estar na boca, aí você vai declarar, e você vai profetizar, e aí vai aplicar. Na hora da angústia, vai dizer, o Senhor está comigo. Na hora do problema, eleva os meus olhos para os montes, e onde virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Na hora da adversidade, é clamar e invocar. Na hora da bênção, é dar glória, agradecer e bendizer a Ele, mas em todo tempo é honrando a Ele, em todo tempo é declarando o nome dEle, em todo tempo é tendo vida com Ele, em todo tempo é se preparando para estar com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa lavagem com a palavra, ela tem que ser constante, ela tem que ser contínua. Não é só na hora que entregou a vida para Jesus, é o tempo todo, se alimentando e se fortalecendo dessa palavra. O próprio Senhor Jesus disse, João 15, versículo 3, leia comigo. João capítulo 15, versículo de número 3, ele deixa claro. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa o interior. A palavra limpa o coração. E o próprio Senhor Jesus deixou claro.
os limpos de coração verão a Deus. O inverso é realidade. Se os limpos verão, os sujos não. Você conhece aquele ditado que diz: quem vê cara não vê, Deus vê o coração. Para Deus, não importa a embalagem por fora importa para os homens, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos. Vai em algum lugar bem vestido para você ver. Você já percebeu isso? Você está bem vestido, te tratam, está mal vestido, nem olham na sua cara. Porque o ser humano é assim. O ser humano vai por aparência. Ontem eu estava conversando com uma pastora amiga minha, e ela estava me dizendo num problema no carro dela. E ela precisa mexer no motor do carro. E ela falando do mecânico que ela leva. Ela falando como o cara trabalha bem, um homem honesto, idôneo, vê o que é o problema e fala o que é, e cobra o valor justo. E aí ela contando para mim que a oficina desse camarada vive cheia, porque ele é honesto. E aí disse que um outro mecânico conhecido desse chegou para ele e falou: rapaz, mas por que sua oficina vive cheia e a minha não? Aí ele disse: porque eu faço um bom serviço e eu cobro o preço justo. Ele falou: mas para qualquer pessoa? Lógico, para qualquer pessoa. Ele falou: ah, não, porque eu não. Se chegar com um carro velho, eu cobro mais barato, mas se chegar um carrão, eu meto a faca. Isso acontece por aí, ou só é lá na Zona Norte de São Paulo? O que você acha? Não é? A igreja não pode ser assim. O povo de Deus tem que ser honesto, tem que ser idôneo. O povo de Deus tem que ser sal da terra e luz do mundo, porque o povo de Deus, ele se prepara e sabe que o noivo em breve virá, e se não tiver preparado, não vai entrar para a festa não, vai ficar do lado de fora. E aí tem gente que pensou: pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não, mas ele nos aperfeiçoa. Você tem disposição de crer, você tem fé para perseverar, ele tem poder para te aperfeiçoar, ele tem para nós vida vitoriosa nessa terra, ele tem para nós alimento que é a palavra, ele tem para nós refrigério, ele tem para nós verso de salvação, ele tem para nós bênção e vitória nessa terra, e ele ainda tem preparado a eternidade inteira com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora nós temos que olhar por nós mesmos e nos conservar. Paulo, falando a Timóteo, vai dizer, 1 Timóteo 5:22, na parte final: conserva-te a ti mesmo puro. O diabo trabalha para sujar o coração com pecado, com promiscuidade. Agora há pouco à tarde, terminou a reunião da tarde, um homem estava aqui, assistiu o culto, e aí ele foi embora, depois ele voltou. E aí chegou dizendo: ô pastor, mas eu estou vendo tanta coisa que eu não devo. Eu falei: então para de ver. Se afasta, para de olhar. Mas ele vem aqui no culto, e aí vai no outro culto da outra igreja, e vai no culto da outra igreja, e não deixa a palavra germinar no coração. Querido, tome cuidado. Deixa a palavra entrar no teu coração, porque ela vai te fortalecer. Deixa a palavra entrar no teu coração, porque Jesus é a palavra viva, ele vai estar com você. Agora, se não deixa a palavra germinar, quando está diante de algo que não deve ver e vai cair na cilada. Está escrito que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que nos dará o escape. 1 de João 3, olha lá comigo rapidinho. Está lá perto do Apocalipse. 1 de João 3. Isso é a nossa parte. O Senhor faz o impossível, mas o possível somos nós. 1 de João 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós temos que nos purificar, cuidar do nosso coração, nos afastar do pecado e ao mesmo tempo nos preparar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o noivo está vindo. O noivo está vindo e nós temos que nos preparar, porque a virgem louca, ela vai ficar do lado de fora, a virgem louca não vai entrar. E eu não sei se você tem percebido, as coisas têm afunilado, a vida está afunilando. Você tem percebido dias difíceis ou não? Você tem percebido que as pessoas estão difíceis? Conforto nunca se teve na história. O Abraão andou de camelo, andou de cavalo, hoje a gente anda de carro. Opa, só não tem um carro próprio, tem a Mercedes de 44 lugares. O Abraão andou num busão? O Abraão tinha trem? Tinha avião? Jesus andou de trem e avião? Eles tinham celular? Eles tinham internet? Não tinham nada disso. Nós vivemos numa geração que tem conforto. Mas o que é difícil? As pessoas. As pessoas a cada dia ficam mais difíceis. Ou você não percebe isso? É gente egoísta,
É gente que não tem paciência para nada? É gente estressada, nervosa, briguenta? Ou você não presencia isso no dia a dia? Ou você não vê isso no trânsito? Ou você não vê isso no convívio? Tem gente assim perto de você ou só perto de mim? Pastor do céu! Pois é. Tome cuidado com o seu coração, se conserve, porque o noivo está vindo. Vai comigo em Mateus 25. É tempo de se preparar. É tempo de se preparar. Mateus 25. A parábola das 10 virgens deixa claro que todas eram virgens, todas tinham lâmpada, todas adormeceram, mas dali a pouco, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro, querido, e daqui a pouco a trombeta vai soar, e não vai demorar muito, e a trombeta vai soar, e os que ouvirem a trombeta serão arrebatados para estarem com o Senhor. Não sabemos o dia e a hora que ele há de vir. Agora eu lhe pergunto, pense você consigo mesmo, você tem certeza que você vai acordar amanhã de manhã? Você tem convicção plena? Eu tenho visto gente nova infartando e morrendo. Nós não temos a garantia do dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Eu tenho que me preparar hoje. Se for agora, se for agora, se for hoje, você já está preparado? Ou você vai deixar para depois? Olha o que essas fizeram. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam, se você tiver uma caneta, grife aí, preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Virgem é a igreja, você já entendeu, né? Lâmpada representa a palavra e o óleo representa o Espírito Santo. 5 estavam preparadas, 5 compreenderam, eu tenho que entrar com o noivo, eu não posso perder a oportunidade. As outras 5 deixaram para a última hora. E nós não podemos deixar para a última hora, porque no caso delas aqui, não deu tempo, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vos não conheço. O brasileiro tem vários ditados populares, mas um deles que não é muito bom, é, o brasileiro deixa tudo para a última. Essas 5 deixaram para a última hora, mas não deu mais tempo. Porque não entraram mais. O noivo não abriu. Querido, o tempo de adquirir azeite é agora. Pastor, como? É através do noivo. Ele diz em Isaías, vinde e comprai sem dinheiro. Querido, é pela fé. Ele tem para nós azeite, ele tem para nós óleo fresco. Salomão diz, em todo tempo sejam brancas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E o tempo de se encher de óleo é hoje. E o tempo de se revestir é hoje. Não é tempo de vacilar. Não é tempo de cair no engano do pecado. Não é tempo de dar brecha para o inimigo. É tempo de perseverar, porque ele está às portas, a violência está aí, os sinais estão aí, você tem percebido? Você tem visto nos jornais os desastres naturais que têm acontecido nos últimos anos, tem aumentado a quantidade e diminuído o intervalo. Você tem visto como a violência aumenta, tudo que Jesus falou que iria acontecer já está acontecendo. O noivo está vindo e é tempo de nos preparar. É tempo de nos enchermos do óleo. Se coloque de pé, por gentileza. Porque o noivo, ele vai casar com virgem pura. A virgem louca vai ficar do lado de fora. A imprudente vai ficar do lado de fora. É tempo de se preparar. Não é tempo de vacilar. É tempo de ter óleo sobre a cabeça. É tempo de ter comunhão com o Espírito Santo. É tempo de viver o Evangelho. Vai ter luta sim, mas ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar conosco. Lá no livro de Cantares, quando Salomão vai descrever aquela que seria sua esposa, e eu já te falei que a mulher representa, a igreja, Cantares 4:12 ele diz, vou ler o 11 e o 12, favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua,
e o cheiro das suas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Olha que coisa tremenda. Aqui não é só um homem apaixonado por uma mulher. Aqui é o próprio Deus declarando para a sua igreja. A nossa boca tem que ser manancial de bênção. Não empreste sua boca para amaldiçoar. Não empreste sua boca para profetizar derrota. Abra sua boca e deixe o Espírito Santo usar. Ô pastor, mas a luta está difícil. Deus não levou Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? E o que Deus disse para ele? Diga comigo, profetiza. Pastor, eu estou doente, profetiza saúde. Pastor, meu filho está na droga, profetiza libertação. Pastor, meu casamento está arruinado, profetiza restituição. Pastor, eu estou desempregado, profetiza a porta de emprego. Pastor, a luta está grande, profetiza a vitória. Profetiza, porque o reboliço quem faz é Deus. Junta osso no osso, quem junta é Deus. Trazer a carne, quem traz é Deus. A pele é Deus, o Espírito é Deus. Profetiza e declara. Na nossa boca tem que ter um manancial. Nós temos que exalar um bom perfume. Salomão fala que a noiva tem um cheiro agradável. Ô querido, o bom perfume é o cheiro de Cristo. Espiritualmente só tem dois, ou o bom perfume de Cristo, ou o fedor do pecado. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser fonte selada. Nós temos que ser manancial fechado, porque do contrário, vai ficar do lado de fora. Deus não está nem um pouco preocupado com quantidade, muito menos Deus está preocupado com títulos. O próprio Senhor Jesus deixou claro, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome, curei enfermos, expulsei demônios, operei maravilhas, e ele vai dizer, não te conheço. Aparta-te de mim todo o que pratica a iniquidade. Aqui dentro tem que ser puro. Aqui dentro tem que ser limpo. Deus não tem uma opinião a nosso respeito. Deus tem um diagnóstico. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece. E o coração tem que estar puro. As vestes têm que estar brancas. Não pode faltar o óleo. E Ele tem óleo sobre nós. E o tempo é hoje. E o dia é agora. Apocalipse 19:6 diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Querido, querida, eu quero viver isso aqui, ó. Você vai estar lá também? Se prepara todo dia. Nesse dia aqui, a noiva já vai estar preparada. Nós temos que nos aprontar já todos os dias. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Se santifica hoje, se consagra hoje. Tenha certeza, não vai faltar provisão, proteção, livramento, bênção e vitória. Não vai faltar nada, porque Ele vai estar contigo e te abençoará em tudo. Amém? Glória a Deus.